É muito bom começar o ano, e é interessante que a gente começa o ano sempre querendo organizar. Você olha para o ano que passou e percebe algumas coisas talvez que foram pesadas, que foram difíceis, e você quer organizar a sua vida. É um sentimento comum de todos nós, organizar a casa, organizar a sua caminhada com Deus, né? Arrumando a bagunça, livrando-se de pesos, algumas coisas inúteis talvez que você carregou durante 2017, dando o play de verdade na vida. Então a hora é essa de arrumar a casa. E a grande verdade é que pessoas bagunçadas geram vidas, olha só, vidas bagunçadas, é isso aí. E a bagunça, ela traz algumas coisas com ela. Ela traz com ela perda, tristeza, ela traz com ela ira, conflitos. A bagunça traz conflitos, desorganização, doenças talvez, improdutividade, aborrecimento. Ela traz uma condição de dificuldade. Essa é a característica da bagunça na nossa vida. Então é hora de organizar isso, é hora de colocar isso nas mãos de Deus. E quando eu falo de organizar a bagunça, organizar a vida, eu quero trabalhar o aspecto do interior também, do coração, do íntimo. Organizar dentro de você as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? As dúvidas, questionamentos, traumas talvez, dores, alegrias, tristezas, medos e outras coisas. Isso é o que está aqui dentro, que também precisa ser organizado. Também precisa ser organizado na sua vida e na minha vida, aquilo que está aqui, ó, no externo, os relacionamentos, talvez o casamento, relacionamento com outras pessoas, filho, trabalho, estudos, a correria do dia a dia, tudo isso aí precisa de um caminho de Deus para que seja organizado. No domingo passado, o missionário Mário trouxe para você a perspectiva sobre a ansiedade. Que fantástica abordagem, mostrando para você as consequências da ansiedade, como isso pode destruir você, o desafio de viver um ano colocando nas mãos de Deus a sua vida, confiando nele como seu Deus, tirando a ansiedade da sua vida. E hoje eu quero trabalhar com você sobre essa perspectiva, arrumando a bagunça gerada pela precipitação, pela pressa, pela afobação, pelo ato impensado, pelo aquele ato inconsequente, onde você não avaliou, fez e deu tudo errado, irmão. Provérbios 14 traz para você uma perspectiva interessante, quando ele fala que o homem paciente dá a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha só, Provérbios 19, 2 e 13, ele fala que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mais uma vez a precipitação vai rebentando com a nossa vida. Em Eclesiastes 5:2 ele fala que não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Essa é a verdade. Minha mãe sempre dizia que quem tem pressa come cru. Você ouve esse ditado? Quem tem pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Quantas vezes você não queimou a boca comendo alguma coisa quente? Não deu tempo de esfriar, irmão, né? É sempre aquela coisa, você não sabe se bota para fora, se engole, você fica ali, vai até queimando até onde tem tato. É a pressa, é a precipitação. É interessante isso porque Paulo também traz alguns conceitos sobre a precipitação, quando ele vem apresentar a precipitação ao lado de características terríveis, como traição, soberba, como crueldade, maldade. Essas coisas estão ligadas à precipitação. Então a precipitação, ela não é algo novo. A precipitação, que dela tem a idade do homem, assim como foi gerado, ele já começou a se precipitar. Eu posso aqui usar a Bíblia para usar alguns exemplos para você perceber. Por exemplo, como Adão e Eva, quando então a mulher é tentada e ela cede à tentação, e ainda convence o homem ali, e todos os dois são tentados e caem em pecado. Então Adão e Eva se precipitaram, porque se deixaram levar pelo prazer, querido. O texto fala que, em Gênesis 3:6, que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, fala agradável, mas fala com fé, agradável. Aquilo é agradável, o prazer é agradável, né? Ao paladar era atraente, desatraente. Exatamente, atraente também. Aos olhos e, além disso, desejável. Fala desejável? É isso aí, são 3 características fundamentais que colocam você numa armadilha da sedução. E quando eu falo sobre o prazer, eu digo que é uma das áreas onde mais as pessoas estão se precipitando. E por isso relacionamentos que são
que começam e logo terminam. E a precipitação traz também pecados como o adultério, ela traz pecados como a fornicação, traz pecados como o julgo desigual, quando você pensa que você vai ficar sozinho e por isso você precisa arrumar um homem ou mulher logo, e você se precipita, não espera, e casa, e aquela ovelha era um bode, não era uma ovelha. E aí vem todo o trauma, vem toda a dificuldade, e vem todo um trabalho de restauração. Aí você para, olha para trás e pensa: me precipitei, não soube esperar no Senhor. Então o prazer, lidar com o prazer é um desafio muito grande, irmão. Negar a si mesmo, negar as suas vontades, os desejos, para obedecer a Deus, esperar no Senhor, é o grande desafio. Então você já percebe, já no início, Adão e Eva vivendo essa precipitação. Você tem outro exemplo muito forte, marcante, de Moisés, quando então ele se aproxima e percebe um hebreu sendo ali maltratado por um egípcio. Então ele pega a sua espada, mata o egípcio, cava um buraco, enterra o homem, fica tudo certo, faz justiça com as próprias mãos. Moisés se precipitou por fazer justiça com as próprias mãos. Então ele vai lá, mata, ainda oculta o cadáver e comete esse crime, esse pecado. Se precipitou, a ira, né? Ele cai na armadilha do resolver pelas suas forças. Eu sou forte, ele é fraco, eu vou resolver. Ele vai lá e resolve, e deu tudo errado, irmão. E logo depois ele vem, e quando ele vem a questionar um outro egípcio, ele fala: você vai me matar também como você matou o outro? E ele percebe que foi descoberto, então ele foge. Olha a situação que ele se coloca, a precipitação. E não existe nada tão carnal, né, primitivo e diabólico, que promover justiça com as próprias mãos. Querido, Hebreus diz para mim e para você, que a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, mesmo num ato de injustiça, e esperar de Deus isso, e não colocar as mãos para resolver, sabe? Não tentar fazer com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque eu não posso gerenciar e agir com as minhas mãos, porque eu sou humano e sou falho. Então, consequentemente, quando eu tento organizar, fazer com as minhas próprias mãos, aquilo não dá certo, aquilo começa a dar errado e traz outras consequências para mim e para você. Um outro exemplo muito interessante é o exemplo de Sara. Sara, que se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Não, marido Abraão, é o seguinte: você não pode ter filho, então eu vou dar minha serva para você. Você tem filho com ela, quem sabe eu não vou ter uma família. E aí as coisas desorganizam completamente. E aí ela vai dar o jeito dela. E quantas vezes, amado, eu e você não estamos tentando dar um jeito na dificuldade? Aí você dá um jeito, o negócio cai um pouquinho mais, você dá outro jeito, e você viveu um ano de 2017 tentando dar jeito, começou 2018 tentando dar jeito, e está tudo bagunçado, nada foi organizado. Essa é a armadilha, deu o nome de armadilha, de resolver simplesmente pelo seu plano e não pela vontade de Deus. É aquilo que você quer, e porque você quer, você faz, e você ainda mente para os outros, dizendo: não é Deus que está me dizendo, mas é você que está fazendo. Conversa mesmo, você que está fazendo, você que está decidindo, e por isso, com as suas próprias mãos, você mete os pés pelas mãos e cai, e a coisa não anda, e não prospera, e a casa não é organizada, e a vida não é organizada. Um outro exemplo interessante é o exemplo de Jonas, que se precipitou, tomando a decisão de fugir do Senhor, e ele tenta fugir do Senhor. Essa é a armadilha do resolver pelo caminho mais fácil. Aí quantas vezes em 2017 você teve uma situação de desafio e você fugiu dela, porque era mais fácil fugir. Talvez uma situação onde era preciso ser verdadeiro, onde era preciso falar a verdade, onde abrir o coração, falar sobre você viu ali como um desafio muito grande, e você foi pelo caminho mais fácil, a fuga. Você evitou esse confronto, e por isso não cresceu, e por isso virão outras oportunidades e talvez outras fugas. E é uma característica de precipitação, é a armadilha de resolver pelo caminho mais fácil, aquele caminho que evita o confronto. Em quinto lugar, Pedro é o nosso exemplo de precipitação ao se deixar levar pelo temperamento. Então ele vai lá em João 18:10, pega a sua espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote com a sua espada, decepa a orelha do homem. Impetuoso, sem domínio próprio. E aí, porque você tem um temperamento muito forte, você vai lá e faz, e depois viu o que fez, e já está feito já o estrago. E aí você percebe comigo nessa tarde o grande desafio, meu querido, que é
organizar a sua vida, tirando dela a precipitação, tirando dela o impulso, a pressa, a afobação de querer resolver aquilo da melhor forma, ou de como você acha que é melhor ser feito. Então, será que esses também não têm sido o seu meio de precipitação, agindo pelo prazer, pelas próprias mãos, do seu jeito, fugindo, desviando dos confrontos, né? Pelo ímpeto da sua emoção, ou talvez pelo amor ao dinheiro, como o exemplo de Ananias e Safira, que levam aquilo que é do Senhor, porque pegam aquele dinheiro que não era deles e por isso morrem ali, por serem infiéis. É um grande desafio, amado, colocar os nossos corações, as nossas atitudes no ano de 2018, para que tenhamos uma vida sem a precipitação. Precipitação é uma característica de falta de fé, uma característica de uma pessoa, de um homem ou mulher que não conhece Deus, ou precisa se relacionar com mais profundidade com esse Deus, para esperar nele, irmão, para que ele possa fazer na sua vida aquilo que ele tem sonhado, organizar a sua vida e fazer do seu ano 2018 um ano próspero, um ano de prosperidade na fé, na caminhada com Deus. Amém? Amém, querido? Esse é o grande desafio. A precipitação, ela não tem dado certo ao longo dos anos e também não dá certo agora. Relatei para você vários exemplos de homens e mulheres que se precipitaram e viveram um tempo de queda diante do Senhor. Então, quando agimos de forma precipitada, só geramos mais bagunça em nossas vidas. Então, você não pode, meu querido, agir de forma carnal e esperar de Deus algo espiritual, porque foi você que fez. Talvez você fez ou tomou uma atitude que no seu coração você tinha certeza que vinha de Deus, mas a palavra do Senhor fala que enganoso é o coração, querido. E depois de tudo dar errado, você percebe então que não era bem aquilo, que aquele não era muito bem o caminho, que aquela não era muito bem a pessoa, que a atitude tomada não deveria ser aquela. Essa é a grande verdade. Mas tem algumas perguntas que batem e esmagam a precipitação. Por exemplo, quando você questiona se é ou não a vontade de Deus sobre tal situação, quando você olha para aquilo e pergunta o que Jesus faria se estivesse nesse lugar, qual seria a condição de atitude de Jesus nisso aqui, ou talvez até mesmo, querido, pedir um conselho para alguém mais experiente. Eu nunca passei por essa experiência, vou procurar alguém que já viveu, saber como que ele enfrentou. Isso é sabedoria para não se precipitar, ou quem sabe até contar até 10, funciona também, querido. Antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude por temperamento, conta até 10. Já estou ensinando o Rafael. Quando ele dá um estresse, ele conta até 10, o menino fica normal de novo. Funciona. Mas é uma hora de parar e refletir sobre a atitude, né? Pensar melhor antes de fazer. Então, meu querido, como fazer? Como viver então de uma forma onde a precipitação não venha desorganizar a minha vida ou desorganizar a sua vida? Você precisa decidir não se precipitar, mesmo quando a situação for de emergência, quando aquilo for algo que precisa de uma decisão rápida. É uma hora de fazer alguma coisa pelo ímpeto, pelo prazer, pela emoção, com as suas próprias mãos, e você então para e você coloca aquilo diante de Deus. Então deixa com que Deus direcione os seus passos. Esse é o caminho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14, e você vai aprender, e eu também, com Jesus, como vivermos de uma forma longe da precipitação. Isso vai trazer uma organização para a sua vida. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, eu não vou ler, eu vou contar essa história para você. É quando Jesus então ele sai, né? Ele sai em um barco, ele se retira em particular, né? E a multidão então, sabendo que Jesus está ali, ela se aproxima. E quando Jesus volta, ele sai do barco, ele vê uma grande multidão, né? Então ele vê essa grande multidão, e a Bíblia diz que ele teve compaixão dessa multidão, no versículo 14. Diz que então, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E depois disso, então ele estava com os seus discípulos, Jesus. Chega então ao final da tarde e vem a preocupação dos discípulos. Olha, está chegando o final da tarde, essa multidão inteira não comeu ainda, então vamos procurar Jesus. Chega para Jesus e fala assim: Jesus, é melhor que esse povo vá para os povoados vizinhos, para que eles possam se alimentar, porque aqui não tem comida para eles, entendeu? Então eles fazem essa proposta, porque fala que esse é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Então manda embora a multidão,
para que possa ir ao povoado comprar comida. Então Jesus vem e responde para ele: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Aí complicou para os discípulos. Ele fala assim: ó, tudo que nós temos aqui, depois de arrecadar, ele falou assim: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traga aqui para mim, traz para mim o peixe aqui, traz aqui. Então ele fala que ele toma os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. E em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. E a palavra do Senhor vai continuar mostrando que todos se alimentaram e ainda houve sobra de comida, amém? Vamos aprender com isso. Eu queria desafiar você a entender que para arrumar a bagunça gerada pela precipitação na sua vida, você precisa descansar, pois Ele, Deus, o próprio Deus, Ele já vê os seus problemas antes mesmo de você. No versículo 14 ele fala: e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Jesus, Ele se importa com você e comigo. O Novo Testamento ele mostra várias manifestações da misericórdia de Deus, ministrando cura sobre a vida de homens e mulheres. Jesus ele não está indiferente à sua luta. Então eu não sei qual é a área, qual é a situação que você começa o ano querendo organizar na sua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus conhece, Ele sabe todas as coisas e Ele está contigo nisso. Ele não vai deixar você sozinho. Talvez a ideia do desafio de resolver ou de se colocar diante de Deus como se despindo da sua vontade para que Ele faça a vontade dEle da sua vida, possa trazer um pouco de angústia, um pouco de medo. Isso é até comum, mas você precisa entregar isso diante de Deus. Não pense você que você está sozinho. Deus está com você, e a manifestação do amor dEle vai ser sobre a tua vida, se você deixar com que Ele faça. Se você tirar a mão, querido, deixar com que Deus ministre sobre você aquilo que Ele tem preparado para você, porque Ele conhece a tua luta, e Ele sabe das tuas limitações. Então aqui Jesus mostra então a sua mão de graça. Ele se importa com o seu povo. É interessante quando no livro de João mostra então o primeiro milagre de Jesus, quando Ele transforma água em vinho. Havia um impasse ali, tinha um impasse. Qual era o impasse? Então chega para Jesus e fala assim: olha, acabou o vinho, a festa vai acabar. Então ele fala: traz para mim. Encheu com água, os tambores, os galões estavam ali. Então ele olha e transforma a água em vinho. É interessante que Jesus ele traz uma solução de milagre para aquilo. Então nós temos que aprender com isso. O Davi ele vem nos trazer a ideia de que em Salmos 40, versículo 17, ele fala que quando a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Essa é a grande verdade. Ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Meu querido, olha só, entenda comigo: quantas vezes você tem agido como se Deus não se importasse com você, como se Ele fosse indiferente, como se a tua queda fosse algo não percebido por Ele, como se a tua luta na tua casa, no teu casamento, na tua vida financeira, nos teus relacionamentos não fosse percebido por Deus, naquele concurso que você espera, que você passou e não foi chamado, e está esperando até agora. Não, Deus não é comigo. Como você age, e nós pecamos, querido, quando nós pensamos assim, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a tua luta. Quantas vezes você duvidou da fidelidade de Deus para com você, quando você pediu algo e Ele não fez imediatamente, e você, não, Ele não está comigo, Ele é infiel, então esse Deus não é fiel, e você começa a questionar, começa a murmurar, e se coloca numa condição de rebelião contra Deus. Quantas vezes, né, a afobação e a precipitação fez com que tudo desmoronasse nas suas mãos. Tudo aquilo que você tinha, você confiou em alguma coisa, mas não colocou isso diante de Deus, e isso tudo desmoronou, caiu. Você foi à falência, talvez financeira, nos relacionamentos, em alguma situação. Essa é a verdade. Então eu desafio você a descansar. Descanse, pois Deus já vê os seus problemas antes mesmo de você. Amém? Você precisa entender também, você precisa lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Ela pode não ser a melhor. No versículo 15 ele fala sobre quando os discípulos chegam e falam assim: olha, Senhor, esse lugar é deserto, é melhor que esse povo vá para o povoado vizinho, para que eles possam comprar alimento, porque aqui não tem condição de alimentar eles. A justificativa era muito boa,
Concorda comigo? Era boa, é deserto o lugar. Eu estou olhando aqui um tanto de gente, a Bíblia fala que tinha 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, mulheres e crianças, né? Então tinha muita gente ali. Então eles olharam para aquilo lá e perceberam, é muita gente, a justificativa era boa, né? A precipitação qual foi? Manda o povo ir, então. Agora eu quero que você entenda comigo como os discípulos que estavam ao lado de Jesus, e eles já tinham feito milagres, já tinham feito ali coisas maravilhosas, eles viram isso, mas do lado de Jesus, eles então se colocam numa condição de precipitação. Olha que desafio, né? Do lado de Jesus, se sentiram limitados. Não, é impossível essa multidão se alimentar, Jesus. Aí Jesus vai falar assim: ô querido, esse menino, deixa eu mostrar para essas criaturas aqui como é que funciona. Traz os peixes aí, meu irmão, traz os fritos, traz o pão. E ele ali faz um milagre, para mostrar para aquele povo, né? Então olha só, a decisão mais fácil, necessariamente ela não é a melhor. Então quero que você tenha muita atenção, para que você possa adotar isso para a sua vida. Olha só, quando você estiver cansado, talvez a precipitação seja parar, né? Mas talvez o melhor caminho seja prosseguir, continuar e não parar. Talvez quando você se sentir chateado, a precipitação pode ser se isolar, se fechar das pessoas. E talvez Deus quer te colocar num lugar de conversa, de diálogo, de abertura do coração. Quando você, por exemplo, estiver se sentindo ameaçado, talvez a precipitação te leve a viver uma fuga, a fugir daquela situação. Mas talvez Deus quer que você enfrente isso, que você vença enfrentando e lutando essa situação. Talvez quando você se sentir traído, você venha ter um sentimento precipitado de romper, e talvez seja melhor perdoar, liberar perdão, ser ministrado por Deus no seu coração e na vida da outra pessoa. Quando se sentir injustiçado, talvez o desejo de ímpeto e a precipitação seja se vingar. Ou talvez o que Deus tem para você é: confia em mim, porque eu sou teu Deus e eu sou contigo. Então entenda, a decisão mais fácil, ela pode não ser a melhor. Então muito cuidado, porque o diabo sempre vai conduzir a tua vida para que você tome uma decisão impensada, para que você faça alianças impensadas, para que você não venha medir a consequência com quem você está se relacionando, ou com quem você está fazendo aliança. Aí você acaba tomando uma decisão precipitada, e aquilo que parecia que era mais fácil de ser feito, não era o que deveria ser feito. Então é um desafio para mim e para você entender isso. Você precisa perceber também, você precisa saber que você é parte da solução do problema. Que interessante isso. Então ele fala assim: eu não preciso ir embora, não preciso. O que você tem aí? O que vocês têm? Olha só, Jesus fazendo assim, ó: vocês são parte do milagre que eu vou fazer aqui. Vocês são parte da solução que eu vou dar para esse problema. Fala assim: não, Senhor, nós só temos aqui só 5 pães e 2 peixinhos. Então traga para mim. Aí eu pergunto para você, querido, o que você tem em suas mãos? Eu quero dizer para você que é isso que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida. Amém? É isso que Ele vai usar. E se você falar assim: Senhor, mas eu não tenho nada, eu quero trazer memória a você. A referência que está em 2 Reis 4, quando um milagre é feito da multiplicação do azeite, uma mulher fica sabendo que Eliseu está por ali, então ela procura o profeta e fala: profeta, meu marido morreu, serviu o mesmo Deus que o teu. Agora na minha casa tem credores que querem que eu pague uma dívida e eu não tenho condições, vai tomar meus filhos como escravo. Presta atenção na situação. E então Eliseu pergunta, o profeta pergunta: mulher, o que tu tem na tua casa? Ela fala assim: eu não tenho nada além de uma botija, de uma vasilha com um pouco de azeite. Aí o profeta fala assim: olha, Deus vai multiplicar esse azeite. Vai com teus filhos, nos teus vizinhos, recolhe todas as vasilhas que você encontrar, coloca na tua casa, fecha a porta e pega do teu azeite, que é pouquinho, e vai derramando sobre todas elas, até que elas se encham. Então essa mulher vai e ela pega todas as vasilhas, e então ela vai enchendo até que todas são cheias. Ela procura mais vasilhas, e a Bíblia fala que não havia mais vasilhas ali. Então ela volta, conta para o profeta, ele fala: vai lá, vende tudo que você tem, vende os azeites, vende tudo, paga a tua dívida e vive com o que sobrar. Nunca, meu irmão, nunca que essa mulher imaginaria que aquele pouco de azeite seria parte da solução do seu problema. Então muitas vezes você está vendo uma condição de desespero, achando que você não tem nada. Eu vou dizer para você nessa tarde: Deus vai usar o que você tem para fazer um milagre na sua vida, amém? Mas é preciso fé, amigo. É preciso fé.
Ele precisa se desmontar de uma vida de ceticismo, de uma condição de pensamento de limitação, até de Deus. Você anda limitando até Deus, dizendo que Ele não pode. Sim, Ele pode, e Ele vai fazer. E sabe por que Ele vai usar uma coisa que você já tem? Que é para você perceber que Ele multiplica, para você perceber que Ele vai fazer crescer, que Ele vai dar vida em meio à morte. E então nós aprendemos muito com isso, e Deus quer usar você como parte da solução desse problema, querido. Você precisa crer que Jesus fará um milagre, não apenas através de você, mas em você. Ele fará um milagre em você. E é interessante quando ele vem dizendo, então aqui no versículo 19, ele ergue então aquela comida, e então ele oferece ao Senhor, ele abençoa, ele consagra ao Senhor, né? Ele ergueu os olhos aos céus e os abençoou, partiu o pão, e isso foi multiplicado. Então existem momentos que somente um milagre, querido, ele pode resolver nossa situação. E é nesse momento que eu preciso estar aberto a crer que Ele pode sim fazer um milagre na minha vida e na sua vida. É interessante falar de um Deus de milagre e entender que muitas vezes homens e mulheres se colocam numa condição de limitação do milagre desse Deus. Não, meu casamento não pode ser restaurado. Não, a minha vida financeira não pode ser restaurada. O meu relacionamento não pode ser restaurado. Eu estou falido, eu não tenho mais solução, não há mais. Então é nessa hora que Deus, Ele quer fazer um milagre no seu coração, para colocar no seu coração fé, colocar no seu coração o desejo de se colocar diante de Deus. É nessa hora que está faltando na sua vida, para que ela seja organizada, se colocar diante da cruz de Cristo, amado. Se colocar diante da cruz de Cristo, para que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele possa ministrar na sua vida a restauração que vem só dEle. E aí o ano vai começando, e você se vê com vários desafios para o ano. Isso já traz ansiedade no seu coração, já traz uma condição de medo. Então eu quero desafiar você a nesse momento, já colocar diante de Deus a tua vida, o teu ano, para que você possa organizar a sua vida, tirando toda a precipitação, toda a afobação, todo o ato impensado, para que Deus possa direcionar suas ações, para que Ele possa direcionar as suas escolhas, para que Ele possa te dar força para dizer não para aquilo que tem que ser deixado, para que Ele possa colocar no teu coração o desejo e a paixão de buscar Ele de forma íntima e verdadeira. Esse é o grande desafio. 2 Coríntios 12, 9, Paulo vem trazendo a ideia de que ele questiona Deus sobre isso, e Deus fala para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, com Jesus é sempre muito cedo, querido, desistir. Então eu estou aqui para dizer para você nesse momento: não desista, não desista, não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração, não desista de uma caminhada de intimidade com Ele, não desista da sua família, não desista, querido. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai se manifestar sobre a sua vida como Deus de milagre, quando você entender que você não pode resolver seu problema, quando você entender que é preciso colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo me mudar, eu não consigo mudar essa atitude de pecado, há muito tempo isso vem bagunçando a minha vida, eu não consigo. Então eu peço a tua ajuda, Senhor. E essa hora onde você reconhece a sua limitação, em que Ele entende, Ele fala assim: olha para você, agora sim eu sou Deus dele, agora eu sou o Deus dele, então agora eu vou me manifestar como Deus, e as coisas vão se organizar, e as coisas vão se acertar, e você vai ver, querido, você vai ver. Sabe por quê? Porque o mundo é imediatista, meu querido. O mundo quer que você desfrute dos prazeres de qualquer forma. Isso vem destruindo a família, isso vem destruindo a educação dos filhos, isso vem destruindo uma juventude inteira, isso vem destruindo vidas, corações, trazendo traumas emocionais, depressão, ansiedade, uma condição de desespero, suicídio. Meu querido, entenda uma coisa: Deus, Ele quer ser o teu Deus, mas você precisa se desarmar, tirar do seu coração, da sua vida, a precipitação, a intenção de resolver com as suas próprias mãos, para que Ele, como Deus Todo-Poderoso, Ele possa resolver. Você precisa esperar, querido, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Ah, irmão, esperar é tão difícil. Esperar é tão difícil. Esperar é entender que eu tenho que parar, me prostrar, me colocar diante da cruz de Cristo.
Um coração quebrantado é um coração que toca o coração de Deus. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. O quebrantamento é uma condição onde eu me desmonto, onde eu falo, Senhor, não dá mais para mim. E quando eu digo para Ele com sinceridade de coração, porque Ele está interessado mais na tua intenção de coração, porque muitas vezes você não consegue nem falar para Ele o que você está precisando. É difícil até de dizer para Ele, mas Ele conhece a tua luta. E é nessa hora que Ele se manifesta como Deus. Então a Bíblia fala no versículo 20 e 21 que todos comeram e se fartaram. E grande foi a sobra daquilo, foi um milagre. E nessa tarde, Deus está te dizendo, olha, eu vou agir na tua vida de forma abundante, para que fique marcado na tua história, para que fique marcado na tua caminhada, o momento em que você colocou nas minhas mãos, e eu fiz porque eu sou Deus. E Ele vai fazer, amado, e Ele vai fazer.